Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Deus te compreende as dores, teu pranto vê correr. Dizes que estou contigo, não tens, pois, que temer. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Deus sabe quanto és frágil, conhece o tentador, vai ao teu lado sempre, na escuridão que for. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar,
Deus vê os teus abrolhos, compreende o teu penar, levanta aos céus teus olhos, alteia o teu olhar. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que Ele vai te aliviar. Continuemos pesando a hora em que estamos vivendo, pesando os acontecimentos, pesando o estado geral da humanidade, o estado político, o estado moral, o estado financeiro, o estado religioso. Tudo caracteriza cumprimento do Apocalipse. Tudo. E nós acabamos de citar as Escrituras na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, São Paulo profetizando como um profeta de Deus, como um apóstolo aos gentios, o estado, o retrato falado do fim do mundo, do fim da terra, do fim, bem entendido, do cosmos, né? Da ordem social. Porque a terra simplesmente será renovada. Mas, bem entendido, depois do fogo, ela sofre 3 batismos. O primeiro foi o dilúvio, o segundo foi o sangue, o terceiro é o fogo. Então ela será completamente sarada. Tudo que é dela volta para ela. E a mesma coisa acontece com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lembrar mais uma vez da profecia de Rui Barbosa. Agora, Rui Barbosa não era um profeta. Nós sabemos que ele foi realmente um sábio, né? Um grande sábio, com muita sabedoria. E ele teve tanta sabedoria que ele chegou até mesmo conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. E quem sabe ele se inspirou exatamente nestas Escrituras, isso que ele profetizou em relação aos últimos dias. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E ter vergonha de ser honesto. É vergonhoso ser um cristão na universidade, ser uma cristã, ser temente a Deus, obedecer às Escrituras, nas universidades, nas escolas, mesmo lá no primeiro grau. Isso já era
é tabu, era ignorância. É vergonhoso a mulher ocupar o lugar das Escrituras, isto é, que as Escrituras mostram para ela quando ela se pesa nessa balança. Qualquer mulher sabe perfeitamente, lendo as Escrituras, ela pode discutir por fora, tentar cauterizar a sua consciência, mas ela se encontra achando em falta, mesmo circunstancialmente falando. E a mesma coisa é o homem, é o marido, é o pai. Pese-se hoje como pai. Que pai você tem sido para seus filhos? Não bastando as circunstâncias, ainda vem os espíritos errados e, em muitos casos, a falta da responsabilidade. Já afirmamos isto, que é constatado até mesmo pelos cientistas, pelos sociólogos, que nem todas as mulheres que dão à luz são mães. Nem todos os pais que geram filhos são pais. Isto no sentido da palavra. Pese-se agora como mãe. E assim vamos indo. Como filha, como filho, como empregado, como patrão, como funcionário público, como militar, como subordinado, como comandante, como médico, como advogado, como engenheiro, como comerciante, como político. Pese-se a si mesmo. Pesado foste na balança. Agora a advertência global das Escrituras é esta, que o homem deve pesar-se a si mesmo aqui. Lembrando-se disto, ele não poderá se escapar da balança divina. Ele não poderá escapar do trono branco, do julgamento do trono branco. Pode ter sido general, pode ser marechal, pode ter sido coronel, comandante, presidente da república, ditador, rei, rainha, seja quem for. Naquele dia, todos estarão em iguais condições diante do trono branco. Por isso é bom pesar-se a si mesmo. Oh, como eu me encontro a mim mesmo em falta. O próprio apóstolo São Paulo chegou a exclamar: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação, da reprovação deste corpo? Mas isto porque ele olhava no espelho de Deus, ele era revelado, ele sabia pesar-se a si mesmo. E São Pedro diz: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? Isto quer dizer aquele que não olha a si mesmo no espelho. Ouvintes, essa meditação só traz benefício. Pensemos um pouquinho naquela experiência do filho pródigo. Ele saiu de casa, pediu a sua parte, o pai deu, ele saiu com dons. E ele extravasou mesmo, lá fora, com meretrizes, e esbanjou. Mas todo filho, você pode esperar que o chicote vai cair. Esse que sai da palavra e prospera e vai tudo bem, ele não tem sinal de que é filho. Mas aquele que passa a sofrer, ainda que ande bem por um tempo, mas logo o pau cai na sua moleira, como dizia a mamãe, então logo a tendência
é aquela. Ele começa a medir a si mesmo. Medir a casa de seu pai. Medir a situação que está. Ele começa a fazer aquela comparação do seu estado antes, seu estado presente e o que ele conhece lá da casa de seu pai. Então aquele filho pródigo disse: levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tem aí, mesmo como um de teus jornaleiros. Ora, meus ouvintes, isso é tão profundo, tão importante. Veja como isso traduz segurança. Havia tempo para ele, então não houve condenação, porque ele aproveitou em tempo, ele se pesou em tempo. Foi um banho muito gostoso, vestes limpas, anel no dedo, calçados para os pés, festa, júbilo, ceia. Conta-se também daquele rapaz que matou, assassinou o único filho do rei. Ora, ele foi levado para uma cela, aquelas celas especiais, aquelas celas negras, celas para feras. Vamos dizer, cela para quem não tem curso superior, para quem não tem colarinho branco, cela para quem não tem um advogado. A Suprema Corte decretou morte. Não há outra alternativa. Morte para o assassino do filho do rei. Mas, antes dele ser executado, o rei desceu até lá naquela cela da morte. A cela do carrasco de seu próprio filho. Então ele perguntou para aquele rapaz que estava ali, parecendo mais um bicho do que um humano, cabeludo, barbudo, exalando mau cheiro, os lábios todos em feridas, com sede, com fome. E ele disse: por que você matou meu filho? Era o meu único filho. Então aquele rapaz, quase que balbuciando, sem força, já havia pesado-se a si mesmo. Disse: foi tudo por inveja. Ele não merecia morrer. Eu não podia tê-lo matado. Quem merece morrer sou eu. Sou eu quem deve morrer. Eu preciso ser justiçado. Eu não podia ter feito aquilo. O rei chorou. Voltou. E chegando lá, ele deu ordens. E logo rolaram um tapete até aquela cela e buscaram aquele rapaz já sobre um tapete. E levaram-no perante a presença do rei. Ele disse: agora aqui estão as vestes do meu filho. Dê banho para ele, dos melhores, mirra e tudo mais, alimento, saúde, e que ele vista as vestes do meu filho, e agora ele vai ter que ficar em seu lugar. Disse para aquele rapaz, para o assassino:
Você agora tem que ficar no lugar do meu filho porquanto você o matou. E desde que você pesou-se a si mesmo, então você não vai morrer, mas terá que ficar no lugar dele. Que grande ilustração! Que grande explicação! Não é outra coisa que Deus fez. Nós assassinamos o seu filho. Nós matamos a Jesus Cristo com a nossa incredulidade. Os nossos pecados levaram-no à cruz. Jesus não teria morrido na cruz, no Calvário, se não fosse por mim, pelas minhas sujeiras, indignidades, vergonhas, pecados, sujos, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço, essa carne faz. É assim que eu me peso nesta hora. Mas ele tem vindo e nos dado a sua roupagem, a sua mensagem, a sua palavra. Mas depende de aceitação. Um soldado do exército americano no tempo de Lincoln cometeu um crime contra o exército. E ele foi condenado também pela alta corte à morte. E um seu amigo daquele soldado, era amigo do presidente e falou com o presidente sobre ele. Senhor presidente, ele não fez aquilo voluntariamente. Lincoln apanhou um papel simples, onde estava mesmo, e lhe concedeu perdão. E ele foi correndo, o amigo foi correndo na cela. Eu tenho uma mensagem do presidente para ele. Chegando lá, quando lhe entregou, mostrou. Mas porque o papel não era timbrado, era um papel comum, não era um papel da presidência da República, aquele rapaz disse: ó, meu amigo, você vem fazer essa chacota comigo esta hora da minha vida? Brincar comigo, dizer que o presidente Lincoln me deu o perdão? Num papel desse? Como que eu vou comparecer diante da Corte Suprema com esse papel? Não acreditou. Mas o resultado foi esse, que a Corte Suprema chegou à seguinte conclusão: o presidente pode perdoar, mas não pode forçar o homem a receber o perdão. E aquele rapaz morreu. Deus pode perdoar, mas cabe a você aceitar ou não. Se colocar na balança, encontrar-se em falta e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio,
Tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai, salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
Ainda que tudo passe, o que é de Deus permanece. A coisa melhor que tem é ver bem, especialmente as coisas de Deus. Deus disse para o profeta Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Velar significa passar a noite, o tempo todo vigiando, guardando, de alerta, não é? E não há coisa melhor do que você saber que está velado, que está velada. Num sentido, ser vigiado, vigiada significa inferno, significa cadeia. Mas, no outro sentido, significa segurança. Significa paz. E, nesse sentido, é bom ser velado, é bom ser vigiado, é bom saber que existe alguém, existe um superior, existe um poder velando por você. Agora, a coisa melhor que existe também é ver, e ver bem. Ver que está sendo guardado, que está sendo livrado, ver que está sendo velado. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Como o marido vela sobre a esposa, isto não através de um ciúme maligno, mas através do amor, através daquilo que de fato liga aquela pessoa a ele, de forma tal que possam estar tão distantes como for. Um está velando pelo outro, no caso de um casal. Agora, ouvintes amados, Deus não é apenas convicto, Deus é a convicção. Deus não é apenas verdadeiro, Ele é a verdade. Deus não é apenas uma coisa boa. Ele é aquela coisa, não é? Ele não é um meio apenas. Ele não é um instrumento de última hora ou instrumento para determinado instante. Deus, Ele é contínuo, Ele é ininterrupto, Ele é constante, Ele é a glória da Shekinah, Ele é a luz ininterrupta na vida daqueles que são de fato seus filhos. Por quê? Aqueles que são filhos de Deus é que formam a sua esposa.
e sendo a sua esposa numa linguagem bíblica, é a sua palavra. E ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E ainda que tudo passe, o que é de Deus permanece. Em relação ao casamento, por exemplo, Jesus disse: aquele a quem Deus une, não separe o homem. O homem não pode separar. Se de fato foi Deus, não haverá divórcio, não haverá separação. E Paulo faz uma pergunta que é um desafio: quem nos separará do amor de Cristo? É a distância? É a dificuldade? É a contradição? É a decepção? É a morte, a nudez, é a fome? Ele lançou mão de tudo que poderia separar, decepcionar. Ele disse: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Agora, o amor de Cristo não é visto somente pelos revelados. Para cima, olhando lá além do céu azul, além das nuvens. O amor de Cristo, às vezes, está ao nosso lado. O amor de Cristo, às vezes, está abaixo de nós. O amor de Cristo é, às vezes, uma criança. É, às vezes, uma pobre criatura, acabada, toda transtornada. Diz a história que São Martim, antes de se converter, numa noite gélida, estava caindo muito gelo, neve. Encontrou com um velho na rua, ele era soldado. Estava ali quase morto já. E ele, não tendo outro meio, tomou a sua capa, tirou a espada, cortou a capa no meio e cobriu o velho. Depois Jesus apareceu para ele com aquela metade da capa. Aquele velho era o amor de Deus. Aqueles que ficaram com Davi, por exemplo, ficaram com o amor de Deus, mesmo na hora que ele estava parecendo um doido. Mesmo quando ele se associou aos marginais, aos endividados. Mesmo quando ele estava foragido. Mas eles ficaram ao lado da palavra, ao lado do amor de Deus, em todos os instantes, porque isso é como a glória da Shekinah. Se um dia Deus amou a Jacó, então ele o amou todos os dias, todos os segundos de sua vida. Se um dia ele amou a Davi e o chamou dentre as ovelhas, ele o amou todos os segundos da sua vida. Ele não o desprezou em circunstância alguma. Isso é como o pai do filho pródigo. Não houve momento que aquele sangue do filho deixou de ser o sangue do pai. Não há momento algum que o sangue de seu filho deixa de ser o seu sangue. E assim é Deus para com seus escolhidos. Por isso ele vela sobre eles, para fazer cumprir as suas missões, os seus deveres, os seus ministérios aqui na terra.
com suas curvas, com suas voltas como os rios. Se você viaja de avião, você pode ver esse belo rio. E ao passar numa ponte, você não vê mais do que 500 metros à esquerda, à direita, ou 200 metros. Mas por cima você vê quantas voltas aquilo dá, contornando obstáculos, mas sempre chegando ao seu objetivo. Assim é a Igreja de Jesus Cristo. É assim com os filhos de Deus. Ela contorna os obstáculos. Ela dá voltas, na verdade. Tem hora que parece que está correndo contra a lei, está voltando de onde ele veio. Mas não é assim. Isso é defeito do terreno. Isso é defeito do pó. Isso é defeito da terra. Isso é defeito da dimensão. Isso é defeito da carne e do sangue. Mas aquilo só tem um destino. Aquilo só tem um destino. É voltar. É ir para o lugar de onde veio. Sim, os filhos eram para ser criados pela palavra e não pelo sexo. Mas, veja, a queda não mudou nada. Apenas foi para manifestar atributos de Deus. A queda de qualquer personagem na Bíblia, escolhido por Deus, não mudou nada. Aquilo foi simplesmente para cumprir a vontade de Deus, o tipo de Deus, e mostrar que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que somos. E mostrar que todos eles eram sujeitos às mesmas paixões que somos. Mas nada mudou. Os erros, as falhas dos escolhidos, não mudou o parecer de Deus a seu respeito. Porque Deus não muda o seu parecer. E a bondade, a moralidade dos falsos, a moralidade de Balaão, a moralidade de Caifás, a moralidade de Anás não mudou o parecer de Deus a respeito deles. Falso profeta Balaão, ou Absalão, falso com toda a sua condição de angariar ali por fora da porta. Você ficará pendurado por aquilo que você considera sua força, por aquilo que você considera seu poder, pela sua própria moral. Sim, todos eles ficaram dependurados naquilo que eles eram. No entanto, aqueles que foram chamados por Deus ficaram sustentados pela mão forte e poderosa de Deus. João, quando viu a Jesus Cristo, caiu na terra como morto. Mas quantas vezes ele comeu com Jesus e nunca caiu? Mas agora, quando ele viu a Jesus em sua sétupla glória, ele caiu como morto. Mas ele caiu. Agora o adversário diz, até que enfim o homem caiu. Caiu? Sim. Vocês estão enganados. Vocês pensam que foi uma serpente lá da ilha que o atacou? Que o feriu? Ele caiu foi mediante o poder de Deus, da destra de Deus. Ele caiu para levantar e ver coisas que vocês não podem ver. Foi para isso que ele caiu. E vocês ficarem conjecturando, inimigos de Deus. Se algum dia Jesus vos amou, ele passará, ele cruzará o vosso caminho novamente e vos dirá, eu sou Jesus a quem vós estáis a perseguir, a quem vocês têm abandonado.
Sim, os filhos de Deus eram para ser criados pela palavra e não pelo sexo, mas a queda não mudou nada. Isso foi apenas para Deus manifestar atributos. Os filhos de Deus são gerados pela palavra, da mesma forma. Por isso se tornarão soberanos a ponto de não passarem com o céu e com a terra. Isto quer dizer, a ponto de não passarem com a ordem social do dia. Quando eles chocarem com a ordem social religiosa do dia, nenhum deles passou, nenhum deles se perdeu. Ele sempre cuidou de cada um deles. Ele cuidará de ti, não porque você é um bebê e nem porque você é um santo, entre aspas. É porque você é a palavra dele. Ele vela sobre a sua palavra, isto é, sobre a sua noiva, e velar é passar a noite vigiando. Ainda que eu andasse pelo vale escuro, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Ele vigia, Ele está de alerta. Ele é o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, para as dificuldades, para as fronteiras, para as barreiras. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de sua noiva. O guarda de Israel, o Israel espiritual é a noiva do Senhor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua alma, Ele te guarda para si, não para a sociedade. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e todo sempre. Por isso você não está só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Guarde isto, Deus não muda seu parecer. Não importa quanto bom moralista fosse Caifás, Deus continuaria dizendo: você é semente da serpente. A semente da serpente é extremamente religiosa. É o santo homem. Mas toda semente de Deus, todo lírio sai do lodo. Senhor reverendo lírio, aqui agora está. Ele vela sobre você. Ele te guarda. Ele te redime de todo mal. Por isso ele canta, por isso ele diz: bendiz a minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem te perdoa, é Ele quem te sara, é Ele quem te redime do mal, é Ele quem te lava, é Ele quem te purifica, é Ele quem te justifica. Por isso, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A própria Bíblia diz: é Satanás, é o leão, isto é, o diabo que ruge como leão, mas o leão mesmo é o Senhor Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá,
Você já pensou você ter um leão amigo? Que guarda, se o homem se sente bem, com segurança tendo um cachorro no seu quintal, quanto mais tendo um leão que lhe guarda. Ele te guarda, ele vela, segundo por segundo. Deus te abençoe agora. Deus te dê saúde. Deus te abençoe com a bênção espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Fraco porque tu estás abatido e sem vigor, lança fora o temor, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Desde as eras sem fim, viu-te a ti, viu-me a mim, lança fora o temor, ó, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor.
sem cessar, sempre atento ao teu bem. Filhos nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, a nenhuma ave ou estrela refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a glória um dia. Ele os leva em seus braços, contra o mal protege e guia. Dai a Deus louvor com hinos, Ele noite e dia vela, e vos guarda do inimigo, pois o vosso venga nela. Quer vos dê ou quer vos tire, Deus seus filhos sempre ampara, seu intento mais dileto é torná-los joias raras.